Aldeide Candeias, fala um pouco, eu não sei nem o que perguntar. Quero que você fale de Aldeide pra gente, pra mim, pra Luana, pra quem tá vendo. Eu tô muito animada, assim, tô muito feliz mesmo. Essa novela também, quando começou, o Zum 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 de que ia ter remake, eu falei, não sei se eu queria fazer mesmo, assim, essa eu realmente queria. Mas imaginei que, né, também, né, seria uma novela onde escalariam os grandes e escalaram mesmo, né, Sim, um tá, elenco... tem uma gigante aqui Mas na eu minha não... frente, escalada. Obrigada, mas eu não sou uma gigante da TV. A minha trajetória na TV é uma trajetória de iniciante ainda. Vale Tudo é a segunda novela que eu vou fazer inteira. Antes eu fiz participações, assim, eu não sou uma figura né, da TV, assim, Entendo que o tem que você tá esse... falando. Entende o que eu tô falando? Eu tenho uma trajetória grande no cinema, né, de filmes legais e reconhecimento e premiações na TV. Não, na TV tem muita gente que não sabe quem eu sou, não me conhece. Tá me vendo pela primeira vez agora. Tem gente que... Primeiro que as pessoas não relacionam com a Madeleine, nem sabem que é a mesma atriz, Sim. porque são personagens muito diferentes. E segundo que isso, tem gente que realmente... Eu escuto muita gente falando, não vi uma novela há 20 anos, estou assistindo Vale Tudo agora. Então ainda tem isso, assim, né? Tem um pessoal que tá vendo novela de novo agora por conta de Vale Tudo. E aí, quando eu recebi o telefonema do Paulo Silvestrini, eu lembro onde eu estava, o que eu estava fazendo, se bobear, eu lembro até o que eu estava vestida, de tão emocionante que foi, assim. Fiquei muito animada. E ele começou a falar de Vale Tudo, não sei o quê, e não dizia qual era o personagem, Eu assim, meu Deus, quem que ele vai me convidar para fazer? Eu não conseguia pensar, assim, não conseguia imaginar. Quando ele falou Aldeide, eu falei, meu Deus, claro, que maravilha, assim. Nossa, eu fiquei numa alegria, porque é uma personagem deslumbrante, né? Que tem uma trajetória linda, com a possibilidade de transitar em várias esferas, assim, emocionais e registros de atuação diferentes. Ela vai para o humor, ela vai para o drama. Eu fiquei felicíssima. E tive que guardar esse segredo muito tempo. Aliás, eu arrasei, eu guardei muito bem. Eu não vazou de jeito nenhum a minha escalação. Porque, Várias. pra quem não sabe, Vale Tudo começou a ser planejado e escrito há uns 2 anos e meio. Vai fazer 1 ano que eu fui convidada. Eu fui convidada Olha em só. maio do ano passado. Pois é. É um projeto que está sendo pensado e trabalhado há muito tempo mesmo. E a Aldeide é essa figura deliciosa, né? É uma personagem que tem uma autenticidade, assim, no seu modo de viver, né? Você não pode comparar ela com ninguém. Você vai comparar a Aldeide com quem? Ela é muito ela própria, né? Do jeito de se vestir, do jeito de se relacionar, do jeito de falar. E, ao mesmo tempo, todo mundo se identifica e reconhece algum traço seu ou de algum amigo. Ela, sim, é essa CLT, né? Essa trabalhadora do Brasil que vai lá trabalhar e é maltratada pelo chefe e não faz exatamente o que ama, mas, né, também faz de um jeito bacana e com competência. E é uma trajetória bonita, né? Porque vai começando e vai ter lá mais pra frente. O bom que Vale Tudo a gente pode dar spoiler, porque tem virada. Muitas viradas. É muito bom. E você falou sobre... Você já está conseguindo sacar a repercussão? Você já está conseguindo... O que você está sentindo? A gente está entrando na 4ª semana? Não, terceira semana. Estamos entrando na 3ª semana. Está muito no começo ainda, né? Eu tenho visto muita repercussão nas redes. Vira e mexe eu recebo coisas, pessoas falando. Acho que a novela deu certo. Eu vendo a novela no ar, eu adoro. Eu estou assistindo. E não é uma coisa fácil para mim me ver. Eu não gosto de me assistir. Mas estou assistindo a novela, porque a novela realmente... Essa história é muito boa e eu acho que a gente está fazendo de um jeito muito bacana. Está todo mundo muito bem, né? O elenco está todo mundo fazendo muito bem os personagens. Você conversou com a Lília Cabral? Conversei, logo que eu pude falar que era eu que ia fazer a Aldeide, eu mandei uma mensagem para ela, ela foi muito querida comigo. Você que contou para ela que você ia fazer?
Eu não sei se ela já sabia antes. Eu não perguntei. Talvez ela já soubesse. Porque, né, ela é uma pessoa que está muito ali dentro da televisão. Talvez ela já soubesse, mas estava sendo elegante, como ela é, assim, de não falar nada também. Não perguntei para ela se ela já sabia, olha aí. Mas escrevi falando que eu estava muito feliz e agradecendo a ela, porque ela criou a personagem, né? A Aldeide é essa personagem que vive tudo que viveu, porque é uma grande atriz que ali, no momento em que essa obra estava sendo escrita, contribuiu de forma a transformar essa personagem no que ela é, né? Ela e a Rosane Goffman ali fazendo essa dupla, duas gênias, duas grandes atrizes. Acho que elas é que fizeram dessa dupla o que agora já chegou para mim como gênese, né? Já chegou para mim essa figura que faz parte dessa dupla maravilhosa da Aldeide e da Consuelo, assim, e pra gente poder, eu e Belize, que é uma atriz genial, a gente poder criar e fazer do nosso jeito essas duas mulheres maravilhosas. Ontem eu fui ao shopping com meus filhos e eu escutei muito monocromática. As pessoas falavam muito para mim que eu era, né, monocromática e tal. E é engraçado porque eu não sou muito reconhecida na rua normalmente. Porque eu acho que, sei lá, eu me visto de maneira diferente dos meus personagens, não sei, ando mais na minha, mais séria, assim. E ontem no Rio Sul, mesmo eu estando na minha, eu fui muito reconhecida. Então, eu acho que realmente a novela tá bombando de um jeito que... Pantanal era pandemia ainda, então eu não saía muito na rua, mesmo eu entendendo e sabendo que a personagem bombou na época, né? Mas acho que agora eu vou sentir de um jeito que eu nunca senti antes. Estou começando a me preparar para isso, porque eu morro de vergonha. Mas eu vou voltar. Você lembra o que a Lília falou para você? Ela falou alguma coisa tipo, ela foi linda. Ela falou que ficou muito feliz de saber que era eu, que ela gostava do meu trabalho, me achava boa atriz e me desejou sorte, que eu me divertisse tanto quanto ela se divertiu na época. Ela foi linda, ela foi muito carinhosa. Agora a gente se encontrou recentemente para fazer uma publicidade, dessas publicidades que são atreladas à novela, né? E foi muito bacana, assim, foi muito emocionante. Aí a gente pôde se abraçar, trocar ideia, conversar, ela me contou histórias, foi o máximo. E como eu falei na abertura, que eu acho mesmo, né, a sua versatilidade, a Lília também, porque antes de Consuelo e Aldeide, elas fizeram Amorzinho e fizeram Tieta, que era uma dupla que era mais besterol. E a Lília virou a grande vilã do Manuel Carlos depois, né? Tem uma coisa... Mas isso, na verdade, eu estou falando tudo isso porque eu queria te perguntar se a versatilidade, porque você é muito versátil, é uma coisa que está sendo recém-descoberta nas novelas? Eu acho que a televisão tem espaço para muita coisa. Eu acho que a televisão precisa de atores versáteis, mas também precisa de atores de tipo, também precisa das celebridades, precisa das belezas. Eu acho que tudo tem espaço para muita coisa diferente na televisão. Agora, a minha pesquisa pessoal, o meu interesse como atriz é no lugar da versatilidade. Assim, eu tento e trabalho para que as minhas personagens sejam sempre muito diferentes umas das outras, assim. É o que me encanta, é onde eu gosto de estudar, de construir. Mas eu admiro alguns atores que são sempre muito parecidos nos seus personagens e são deslumbrantes da mesma forma, assim. E eu acho que a versatilidade ela é mais valorizada nos homens do que nas mulheres. São poucas as atrizes que vão por esse caminho, assim, da versatilidade e que fazem uma carreira nesse caminho da versatilidade. E a Lília, na nossa televisão, acho que é uma das grandes, assim. Ela realmente fez de um tudo já, né? Já fez personagens de todos os formatos e tipos e coisas, né? Ela é muito versátil. E eu me senti muito honrada quando me chamaram para fazer uma personagem dela, porque me senti olhada nesse lugar da versatilidade, assim, de falar, pô, me chamaram porque acham que eu posso dar conta dessa personagem. Assim. É muito bacana. E pegando a carona que você falou, o lugar da mulher, como é que você vê a evolução disso? E aí eu te pergunto, do ponto de vista de escalação, de versatilidade,
E a relação com assédio, porque a gente fala de audiovisual, todo mundo que vem aqui, a gente sempre Sim. tem essa conversa. Como é que você olha isso hoje? Como é que foi ao longo da sua carreira? Como é que é isso? Eu acho que hoje a gente tem é, mais ferramentas para lidar com isso, né? A gente tem mais consciência. é, Mas eu acho que é uma discussão que precisa ser retomada de tempos em tempos, porque parece que se a gente parar de falar, esse tipo de comportamento vai voltar. Sabe? Me parece que é uma coisa que você tem que estar o tempo inteiro bloqueando, assim, sabe? Uma represa que vira e mexe, dá um furinho e fica vazando ali. É um comportamento que está muito arraigado na nossa sociedade. As pessoas falam da coisa do machismo estrutural e realmente, assim, é uma força muito avassaladora. Eu fico vendo, né, meus filhos estão com 14 anos, eles estão na escola 30 anos depois do que eu estive na escola e vejo comportamentos e brincadeiras e machismozinhos, assim, iguais às coisas que aconteciam comigo há 30 anos atrás. Claro que hoje em dia a escola observa, comenta, Sim. repreende, discute isso de uma forma que na minha época não existia. Era só, ai, homem é assim mesmo, não liga não, meninos são meninos, sabe assim? Na minha época, qualquer reclamação nesse sentido era abafada. Ou as mulheres eram responsabilizadas, ou elas tinham que engolir como faz parte da vida, a vida é assim, e esse é o lugar da mulher. Não tinha essa discussão. Então, eu acho que a gente avançou na discussão, mas acho que a gente está longe de transformar o comportamento de verdade ainda, sabe? Você acha que o público mudou? O público que vê a novela, o grande público, né? São mais de 200 milhões de brasileiros. Porque vou até emendar a diversidade, a busca, a Globo com 3 protagonistas pretas, a relação dos homossexuais nas novelas, casais de mulheres, casais de homens. E as novelas em crise. Eu estou aqui fazendo uma provocação que eu nem sei a resposta. Você acha que o público mudou, está aceitando mais tudo isso? Ou, de alguma maneira, essa crise da teledramaturgia da Globo pode ter a ver com uma tentativa de pautar coisas fundamentais, importantes sobre evolução e sobre Acho que não. convivência? Acho que a gente está vivendo uma transformação tecnológica, né? Então, dentro de uma transformação tecnológica, você tem muito mais possibilidades do que a gente tinha há 30 anos atrás. 30 anos atrás, você tinha apenas TV aberta, ponto. Rádio, revista, livro, não tinha outra coisa. Hoje em dia você tem uma quantidade de conteúdo sendo produzido que ninguém dá nem conta de assistir tudo. Eu mesma não dou conta de ver todas as séries que estão sendo comentadas e faladas. O acesso, né, a quantidade de oferta de audiovisual aumentou loucamente. E eu acho que esta é a crise, perdão, assim, eu acho que essa é a crise. A crise da transformação. A gente está no olho do furacão, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que a gente só vai entender esse momento daqui a um tempo. Né? A coisa do vício em tela, Você viu as redes Adolescência? sociais, vi, claro, como não vou ver, sou mãe de 2 filhos adolescentes. Vi muito e fiquei muito feliz que existiu essa série, que ela existe, que está sendo comentada, esse tanto que está sendo comentado. Acho um comentário muito importante mesmo, né? Porque discute duas coisas que são muito tóxicas, né? Que é a coisa da internet como um lugar de disseminação de ódio e esse momento da vida em que tudo é exacerbado, é difícil, é trágico, né? A gente na adolescência acha que tudo é o fim do mundo e como que uma coisa combinada com a outra pode levar a uma tragédia horrorosa e silenciosa que ninguém vê acontecer, né? Isso já tem acontecido há muito tempo, né? Mas acho que agora a gente está realmente num momento muito intenso, assim. Então, eu acho que o que está acontecendo é isso. Eu acho que o público mudou, sim, mas eu acho que representar o que é o nosso país hoje em dia tem que necessariamente falar a verdade. Acho que há 30 anos atrás, essas pautas que hoje em dia a gente
defende, expõe e discute, não eram discutidas, não eram defendidas, não eram comentadas, e as pessoas eram agredidas e violentadas e abafadas e humilhadas e escondidas, sabe? Eu acho que a gente está mostrando o que é o nosso país. Eu acho que o público mudou porque o país mudou, né? A gente evoluiu. E aí tem de tudo. Tem desde a pessoa que vai ser preconceituosa e não vai gostar da novela porque tem um casal homoafetivo, até a pessoa que vai passar a assistir novela porque agora tem um casal homoafetivo, Sim. entende? Então, eu acho que realmente, a gente está passando por transformações potentes e grandes, e a gente está dentro. A gente só vai entender daqui a um tempo. Boa. Qual é a melhor coisa de se fazer uma novela? A quantidade de pessoas que você pode mobilizar. Eu acho que, para mim, ser atriz é um jeito de conversar com as pessoas, é uma forma de trocar ideia. Através, né, do meu corpo, da minha voz, do meu comportamento ali em determinados personagens, eu vou provocar uma emoção ou outra em você, e isso é uma conversa. Eu acredito que a arte é transformadora, mesmo porque eu percebo essa modificação na minha vida. Eu até brinco que minha única religião é a arte. E a novela chega numa quantidade de pessoas que o teatro não consegue chegar, que o cinema não consegue chegar, que a literatura não consegue chegar. A gente chega em... É assustador se você parar para pensar a quantidade de gente que está te assistindo diariamente. Você já conseguiu concatenar, ter noção dessa quantidade de pessoas? Eu não consigo ter essa dimensão. Eu entendo na minha cabeça, mas eu não consigo ter essa dimensão, assim. Acho que até é bom eu não ter. Porque acho que se eu tivesse, eu ia dar uma paralisada, talvez, não sei. É muita gente. E qual é a pior coisa de se fazer uma novela? A mesma coisa. Porque teu trabalho tá ali... Ainda mais uma novela das 9, né? A Manuela Dias, nossa autora, ela fala que fazer novela das 9 é um cargo público, né? As pessoas se sentem igual futebol, né? Time de futebol, seleção. As pessoas se sentem à vontade para falar o que elas quiserem. Trabalha para ela, né? O Stepan falou isso aqui. Você vai ser, o pai do Stepan falou para ele, você vai ser ator, você vai trabalhar para todo mundo. Exatamente. Isso é o lado bom e o lado ruim, né? E eu queria te perguntar sobre um pouquinho uma questão do ofício que eu fico curioso sobre texto. Novela tem muito texto, e você teve experiências diferentes. Como é que essa relação, o texto que chega, dá para improvisar, não dá para improvisar? Imagino que você gosta de improvisar. Sei de histórias de bastidor, você pode confirmar, por exemplo, que horas ela volta, que ela, né, trabalhava com muito improviso. Sim. Como é que é essa relação do ator com o improviso? No cinema é mais possível ou depende do autor? Como é que é? Totalmente depende do trabalho e de quem está dirigindo e de quem está pensando. Isso varia muito. Para mim, o texto sempre foi um guia. O que a gente fala é sempre a ponta do iceberg, né? Qualquer coisa que eu diga para você, ela é o resultado de uma coisa que eu pensei, que eu senti, que eu vivenciei, que eu estou fazendo. A fala, o texto em si, é um pedaço do trabalho. Então, para mim, o texto sempre foi um guia das situações, para entender que situação é essa, quem são essas pessoas, qual é a relação delas. Então, para mim, não faz tanta diferença se o trabalho me pede improvisação ou não. Porque eu sinto que o jogo da atuação é estar presente, é estar com o outro, independente se você tem que dizer o texto exatamente como ele foi escrito, ou se você tem que inventar da sua boca um jeito correto de falar algo que esteja de acordo com a situação que o roteiro apresenta, entende? Eu gosto das duas coisas, assim. Dizer o texto exatamente como ele está escrito é um desafio específico e ter que improvisar é outro, né? A Ana, por exemplo, é uma roteirista sensacional, que tem uma habilidade narrativa, né? Um conhecimento do fazer da narração, da narrativa, assim, muito, muito gigante. E ela dizia pra gente, ela falava, eu não quero que você repita o que eu escrevi, eu quero que você processe o que eu escrevi e dê a tua opinião, né?
não dê a tua opinião, mas como que a sua personagem vai falar o que ela diria nessa situação que eu escrevi. Era muito bom, mas era bem difícil às vezes também. Em algumas situações, muito difícil. Principalmente porque eu estava fazendo uma personagem que é totalmente diferente de mim, que não tem absolutamente nenhuma conexão. A única conexão que eu tinha com a Dona Bárbara era o fato de ser mãe. Mas mesmo assim, eram maternidades completamente diferentes, né? Eu acho que até hoje foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz na minha vida, assim. Porque muitas atitudes da Dona Bárbara me ofendiam como pessoa. E eu não podia criticar ela enquanto eu estava fazendo. Sim. Eu tinha que defender aquela atitude. Defender aquela atitude não é de achar que ela está correta. Não concordar. Porque ela acha que ela está correta. Então eu tinha que fazer como alguém que acha que está acertando, não como alguém que sabe que está errando e está fazendo uma maldade. Ela acreditava que aquilo era a forma com que ela tinha que se comportar. Então, para mim, foi muito difícil. Sofri muito, muito, muito. E ter que improvisar um lugar com o qual eu não tinha intimidade e não concordava era muito difícil. E tinha mesmo cenas assim que a Ana falava improvise. Por exemplo, tem essa cena até foi cortada do filme, mas eu lembro que teve... A minha personagem era uma jornalista de moda, né? Uhum. E tem uma... Foi cortada, não. Foi diminuída. Tem um momento que a Val tá assistindo televisão no quarto dela e ela tá vendo o programa da Dona Bárbara. E aí tem o que a Dona Bárbara tá falando sobre moda. E a Ana falou, improvisa aí. Eu fiquei 10 minutos falando sobre moda. Eu não sou jornalista de moda. A sorte é que eu tinha estudado pra caramba. Eu assisti todos os programas das jornalistas de moda brasileira. Eu li revistas de moda. Eu dei uma pesquisada enorme. Eu consegui improvisar 10 minutos ali. No filme entrou 40 segundos, sei lá. Entrou um pedacinho, mas... Isso, assim, a minha sorte é que eu sou CDF, que eu estudo pra caramba. E aí, no momento desse, o meu estudo e a minha cara de pau, dei conta de improvisar. Mas tive momentos de sofrer. Por exemplo, a cena da bandeja do meu aniversário, né? Do aniversário da Dona Bárbara, que a Val vem com a bandeja que ela deu. Nossa. E que eu tenho que ser ríspida com ela e mandar ela de volta. Ali, nossa senhora, acho que a gente fez uns 15, 20 takes. Foi muito difícil pra mim fazer aquela cena. Caramba. É muito doido. E em Vale Tudo, como é que é Paulinho e Manu? Tem improviso, tem menos improviso? Então, Vale Tudo, a gente tem um texto muito brilhante, né? E é um texto, desculpa te interromper, porque é um texto que já vem do Aguinaldo, do Gilberto, da Leonor Baceres, passa pelas mãos da Manu, né? Realmente, como é que é isso? Então, a gente tem ali um texto que é para ser respeitado. E o lugar da criatividade e o lugar da opinião e da improvisação tá nas emoções, né? Você pode dizer, me dá um copo d'água de 150 maneiras diferentes. E aí eu me divirto loucamente fazendo isso, eu acho o máximo. Eu pegar aquele texto e pensar como eu vou falar aquela fala. Exatamente como está escrita, mas como que a minha personagem, que está nessa situação, vivendo isso, com essa roupa, como que ela diria isso, entendeu? Então, assim, tem um cuidado e um carinho muito grande com o texto, porque eu acho que tem um respeito, a gente está refazendo um clássico, então eu acho que tem esse respeito, é um respeito importante. Ninguém vai improvisar Shakespeare, ninguém vai improvisar Nelson Rodrigues, você não vai inventar uma fala, você vai falar o que está escrito, né? E a gente está refazendo um clássico, então a gente tem que respeitar o que está escrito. A improvisação é, às vezes, um comecinho de cena, um final de cena, é muito mais na ação do que no texto. É o que ela está fazendo enquanto ela diz isso. Aí você improvisa, né? De que jeito que você vai dizer isso? Você vai dizer sambando? Você vai dizer sentado? Você vai dizer em pé? Vai dizer comendo? A nossa criatividade e o espaço para improvisação é nesse lugar, assim, que eu acho uma delícia. Tem alguma coisa que você ainda acha difícil, ou você fica tensa ao fazer Vale Tudo, ou a comparação, ou alguma outra coisa que... A comparação é inevitável. Eu não é uma dificuldade para mim saber que as pessoas estão comparando. Não é uma coisa que me paralisa. Elas falam? Elas comparam? Já teve algum feedback comparativo? O feedback que eu li, né, assim, de redes sociais, é as pessoas falando que tá totalmente diferente, mas tá muito aldeíde, assim como a aldeíde da
da Lília. Só li coisas carinhosas, ainda bem. Se quiserem falar mal, falem pelas costas. Exato, eu sou dessa tese Ariano também. Suassuna tem essa frase genial. Ele fala, falta de educação não é falar mal pelas costas, é falar mal pela frente. Você dá uma opinião quando vou pedirem. Tô brincando. Tô brincando falando sério. Eu acho, não chegou nada... certamente tem gente que não tá gostando. Claro, ninguém gosta, né? Não tem unanimidade. Mas eu acho que o que ainda é difícil para mim, como atriz, é entender a dinâmica das câmeras, assim. Depende do dia, né? E do cenário e tal. Tem dia que a gente grava com 3 câmeras ao mesmo tempo. Isso, para mim, ainda é uma coisa que eu preciso estar atenta e prestar atenção. Não é natural, como eu vejo para alguns atores, assim, entenderem e se posicionarem para diversas câmeras ao mesmo tempo. Isso para mim cinemas, você nunca tem mais, é muito raro você ter mais do que uma câmera, né? Num dia muito especial, sei lá, num produto, você vai ter 2. 3 eu nunca vivi. Não sei nem se tem no cinema. Alguma coisa que trabalho, talvez, sei lá, cena de batalha, né, de explosão, mas nunca fiz. Isso ainda é a coisa mais difícil para mim. E qual a importância de um... Fala pra caramba. Mas tem um pedacinho para cortar, né? Aquele pedacinho do... Não, então vou encaminhar aqui para a minha diretora. Aquele pedacinho da diretora de elenco lá, que eu não lembro o nome. Tem os pedacinhos. Eu queria te perguntar se você já viveu algum set tenso e qual é a importância de um set animado, de encontrar amigos, de trabalhar. Eu acho que a novela, o pessoal fala muito aqui, né? O Daniel Dantas fala isso, que ele entendeu que fazer novela era melhor trabalhar com os amigos, às vezes, do que com os melhores. Se você já percebeu isso, como é que você lida? Eu falo isso que também o seu núcleo de Vale Tudo é uma galera ali, e você reencontra a Alice Wegman, também não é no seu núcleo, mas está ali. Como é que é essa relação de trabalhar com os amigos e dos climas tensos que já aconteceram em set? Eu dei muita sorte, tá? Eu vivi pouquíssimos momentos de tensão em trabalho, assim. Geralmente os momentos de tensão que eu vivia, vai acabar a luz, ou tá acabando o tempo, temos que correr para terminar esse plano hoje, sabe? São tensões que fazem parte do trabalho, assim. Dei muita sorte, não consigo lembrar aqui para te falar um momento em que eu tenha visto uma grosseria, um desrespeito, uma briga. Não tenho isso para lembrar, mas certamente eu acredito que um ambiente de trabalho leve, no sentido das pessoas estarem fazendo o seu trabalho com tranquilidade, mesmo que isso implique em ter que correr para terminar uma cena, vai ser sempre mais bem sucedido do que um set tenso, eu acho, tenho essa desconfiança. Eu acho que eu não conseguiria também, assim, trabalhar com alguém sendo grosso, com alguém gritando. Acho que não ia dar para mim, não. Boa. Você tem vontade de trabalhar fora do Brasil? Ou curiosidade? Tenho sim. Eu fiz, durante a pandemia, uma coisa muito louca, que foi uma peça dirigida por um chinês. Era uma coisa online, para o Festival de Teatro de Hong Kong. Foi minha última experiência em teatro, foi essa loucura. E eu trabalhei com atores de diversos lugares do mundo, assim. Era um ator em cada país, a gente fazia online e ficamos em cartaz 2 semanas. Uau. Aqui no Brasil não tinha como assistir, porque era só passava em Hong Kong. Mas tenho muita vontade. Não sei como isso se daria, porque eu falo inglês, falo espanhol, mas talvez eu só pudesse fazer uma brasileira, porque tem o sotaque, né? E não sei se isso aconteceria ou acontecerá, mas tomara que aconteça, assim. Eu tenho vontade, porque é uma experiência diferente, né? Trabalhar com outras pessoas em outros países deve ser muito legal. E aí, emendando, com quem ou com quens você tem muita vontade, você precisa, você vai ter que trabalhar junto, e aí vale mundo, vale Brasil, vale no Brasil mundo. eu matei minhas vontades, assim, se bem que falta uma, que eu já trabalhei há muitos anos atrás, mas nem contou. As minhas atrizes preferidas do Brasil, que é a Adriana Esteves, a Andréa Beltrão e a Renata Sorrá. A Adriana já, graças às deusas todas, a gente trabalhou juntas. A
A André Beltrão também, 2 vezes. A Renata, eu fiz teatro com ela muitos anos atrás, mas eu nem contracenava com ela, assim. Então, eu tenho vontade de trabalhar com a Renata em algum momento na vida, assim, de novo, de contracenar com ela mesmo. No mundo, tem uma galera. Eu e metade do planeta Terra, estou muito apaixonada pelo Pedro Pascal, assim, acho ele um ator genial. Tenho muita vontade de trabalhar com ele. Sou louca pela Kate Winslet, acho ela um deslumbre, assim, e tenho a sensação, posso estar redondamente enganada, de que deve ser uma companheira de trabalho deliciosa, assim. A Tilda Swinton também, uma atriz que eu acho incrível e que tem esse lugar da versatilidade que eu amo e admiro. E adoraria ser dirigida pelo Almodóvar. Eu ia perguntar, então você já falou, eu ia perguntar qual diretor dirigiria a sua biografia. A minha biografia não seria o Almodóvar. Não seria? Não, quem mas seria? Eu adoraria trabalhar com ele. Quem dirigiria a minha biografia? Nossa, quem dirigiria a minha Até biografia? aqui, né? Porque daqui a 50 anos pode mudar esse diretor, né? Hoje em dia, quem eu gostaria que dirigisse a minha biografia seria a... Ai, olha eu com os nomes de novo. Vai chegar. Quando chegar, você fala a frase inteira de novo que a gente edita. A diretora do... E a gente google, se eu não souber também. Ai, meu Deus do céu, Ah, sim, como é o nome também? Pé que eu não sei o nome dela, mas vamos Tá vindo Coraline na minha cabeça, mas eu não tenho certeza. Mas a gente bota aqui. É francesa. Coraline Fagé, é isso? Vamos lá aqui, ó. Coraline Fagé, exatamente. Então, quem eu adoraria que dirigisse a minha biografia seria a Coraline Fagé, diretora do Substância, que eu acho que ela tem uma ousadia, uma coragem, uma cara de pau, assim, de fazer cinema, que eu adoraria a minha história contada por essa ótica, assim, qualquer história. Eu tô muito fã dela, mas se eu pudesse escolher, escolheria ela. E aí eu queria fechar te perguntando, até uma curiosidade grande minha, você prefere fazer rir ou fazer chorar? Não tenho ideia. Eu acho fazer rir muito mais difícil. Muito mais difícil. Não sei. Eu prefiro emocionar. Prefiro chegar nas pessoas. Prefiro que elas sintam coisas quando elas estão me assistindo, seja qual for a emoção. Mas acho que fazer rir é mais difícil do que fazer chorar. E sou louca por comédia, assim, sou apaixonada por comédia, por comediante. E aí eu menti porque eu quero perguntar mais uma coisa. Você lembra, tem alguma cena que vem na sua cabeça que mais tenha te emocionado? Pegando a sua resposta, uma cena que você viu no cinema, no teatro, né? Que vem agora, né? Talvez não... Que vem agora é uma que vem sempre, que é referência para minha vida, que é o final do Noite de Cabiria. Ali é referência para tudo que eu faço, né? Mesmo. Porque tem um lugar vulnerável, de completa falta de vaidade, assim, artística, mas ao mesmo tempo é um momento de virtuose profunda, assim. Isso, eu acho que a Julieta Massina é eternamente uma inspiração, porque é isso, é uma atriz que consegue ser técnica, precisa e ao mesmo tempo extremamente verdadeira e vulnerável. E eu acho essa última cena do Noite de Cabiria um deslumbre, assim. Qualquer momento que eu assistir vai me emocionar, assim. Karine Telles, muito obrigado. Obrigada. Sou seu fã. Obrigada. E que você possa fazer muitas novelas Tomara. Ainda aí pela frente, mas vamos curtir Aldeide, né? Aldeide Tá só começando, Vai ter, Aldeide Candeias, é bom que esse personagem cresce, né? Ela muita coisa. É maravilhoso. Vamos ver se ela vai incendiar essa cidade. Isso. Obrigado. E você, até o próximo Novelosos do Ofício da Emoção. Não faremos remakes, faremos novelosos originais, mas quem sabe daqui a 30, 40, 50 anos a gente repita as entrevistas, a gente aqui com as nossas bengalinhas, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Um beijo.